Boa tarde, meu nome é professor Ricardo Siqueto Garjura de Biologia. Aqui estão meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail para aulas particulares e aulas regulares em escola de Fundamental 2 e ensino médio, para ciências naturais e biologia, respectivamente. Aproveito para falar do meu blog pessoal, voltado à educação, http://professorricardogarjulo.blogspot.com. Hoje a aula vai ser sobre a resolução dos exercícios do Enem 2024 de Biologia. Então vamos lá. Na primeira questão, dependendo da versão da prova, é um número, né? Então eu não coloquei número nenhum, não sei qual é a versão da sua prova que você tem em mãos. Mas estou seguindo a ordem aqui de uma das provas. O esquema representado ao lado é feito com células de protozoário Amoeba proteus. Nele, um grupo de células foi tratado com a droga citocalazina B, enquanto o outro grupo não foi tratado, servindo como controle. Em experimentos científicos sempre se faz um grupo controle, que é exatamente assim, um faz o teste e o outro não faz, que é o controle para ver a diferença do resultado que tem em ambos. Aí é possível comparar. O formato e o movimento das células tratadas foram comprometidos. Então, se a gente observar o esquema, o desenho, a gente vai perceber que o grupo controle, depois de um certo tempo, o protozoário continua com a mesma forma, né, que é uma ameba. Ela ainda apresenta pseudópodos em movimentos ativos, né? Já a entamoeba ao lado, a ameba ao lado, ela mostrou forma circular e deixou de apresentar os pseudópodos. Daí ele pergunta, qual componente celular foi afetado pela droga citocalazina B, utilizada no experimento, ou seja, no protozoário tratado com a droga? São os microfilamentos, pois os microfilamentos formados por proteínas tubulinas é que permitem o movimento celular, é que permitem o deslocamento de todos os pseudópodos. Então, esses que foram os componentes celulares afetados, microfilamentos. Na próxima questão, fala o seguinte: moradores do Brooklyn, que é um bairro de São Paulo, perdem o sono com um som alto, constante e estridente. O barulho é causado por anfíbios anuros trazidos do Caribe. Olha só que interessante, da espécie Eleutherodactylus janstonei, que tem tamanho de um pouco maior de um grão de feijão, e que encontraram na capital paulista um ambiente favorável. Cientistas foram até o local e encontraram esses animais nos jardins das casas. E essa é uma reportagem aí que apareceu em um veículo de comunicação. Aí a pergunta é simples até. Ao emitirem o som estridente, esses anfíbios, eles atraem fêmeas para o acasalamento. Então, anfíbios, em grande maioria, o macho é que faz o coacho, né, o coachar, que é o som dos anfíbios, para atrair fêmeas para o acasalamento. Uma questão bonita, simples, de um cotidiano, né? Ela mostra um cotidiano, algo que acontece, que é real, e pede uma situação de comportamento desses animais. Na próxima questão, ele fala sobre organismos e o seu tipo de obtenção de energia. Nós sabemos que existe a respiração celular, que é a aeróbica, e a fermentação, que é a anaeróbica. Então ele faz um experimento, ele mostra
aqui um esquema de experimento onde 3 tubos de ensaio são apresentados. Então vamos lá. Sempre quando tem uma questão assim, a gente dá uma olhada primeiro na pergunta, depois nas alternativas e aí lê o texto, porque se você começa a ler o texto, quando você chega na alternativa tem que voltar a ler a pergunta. Então, em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes no tubo 1, 2 e 3 são classificados como... Aí, dentre as alternativas, ele pede lá, olha lá, anaeróbico facultativo, anaeróbio estrito, anaeróbio estrito. Então, sabendo disso, você já guia a leitura do texto para uma resposta condizente com uma das alternativas. Vamos ler o texto. Utilizando-se o mesmo meio nutritivo, mostrado nos 3 tubos de ensaio, 3 gêneros bacterianos diferentes foram submetidos ao cultivo em tubos de ensaio. Então, 3 tipos de bactérias diferentes. Após certo período de crescimento da cultura bacteriana em condições físico-químicas ideais, observou-se que o padrão de distribuição das células, apresentado por pontos na figura, então os pontinhos nas figuras, eles representam as bactérias, as células. Ao longo dos tubos era diferente cada um. Então, é ao longo do tubo. No tubo 1, as bactérias se concentraram na superfície do líquido nutritivo. No tubo 2, só no fundo. E no tubo 3, ao longo do tubo, do meio nutritivo, e um pouco mais concentrado na superfície. A grande sacada aí da questão é você perceber que os tubos de ensaio estão abertos. Logo, o meio nutritivo está em contato com o gás oxigênio. Então, o que acontece é que, no tubo 1, os organismos eles vão para a superfície buscar oxigênio e fazem respiração aeróbica. No tubo 2, eles só conseguem sobreviver ou preferem, ou se desenvolvem no fundo, onde não há presença de gás oxigênio e não tem nenhum desenvolvimento de bactéria próximo à superfície. E no tubo 3 se desenvolve ao longo do tubo de ensaio, do meio nutritivo, mas com uma pequena concentração. Então eles são aeróbicos também. No tubo 2, anaeróbicos. E no tubo 1, aeróbicos. A diferença é que no tubo 1, eles provavelmente são anaeróbicos estritos. Aeróbicos estritos, porque não houve desenvolvimento no fundo do tubo. No tubo 2, eles são anaeróbicos estritos, porque não houve desenvolvimento próximo à superfície. E no tubo 3, eles são aeróbicos facultativos, porque houve um desenvolvimento ao longo do tubo, mas principalmente próximo à superfície. Anaeróbico, são anaerobio, seres vivos que não usam oxigênio. Aerobio é que usa oxigênio. Então vamos ver lá o que ele pergunta. Em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes no tubo 1, 2 e 3 são classificados como letra C, aeróbio ou aeróbico, tanto faz, Perdão. Aeróbio estrito, anaeróbio estrito e anaeróbio facultativo. Ok? Vamos para a próxima. Isso é tirado aí de um artigo científico ou de um livro, de um artigo científico. O vírus linfotrópico de células T-humano, o que acontece é o seguinte, tem o vírus HIV, que é um vírus que ataca os linfócitos T e causa a doença da AIDS, O vírus HIV destrói a célula linfócito T, que é a principal célula, vamos dizer assim, do sistema imunológico, e guarda a memória
de como produzir, por exemplo, anticorpos, né? Então eles descobriram que existe um outro tipo de vírus que ataca essa mesma célula, mas causa uma outra doença, causa um outro quadro de problemas junto ao linfócito T. Vamos ver. O vírus linfotrópico das células T humanas tipo 1, HTLV1, é um retrovírus, igual ao vírus HIV, ele é retrovírus. Vírus que tem RNA como material genético e consegue transformar RNA em DNA. É do mesmo grupo do vírus da influenza humana HIV, então é um vírus similar, né? Do mesmo grupo. Tem bastante similaridade funcional, vamos dizer assim. Ambos são transmitidos da mesma forma, infectam as mesmas células de defesa do organismo, ou seja, os linfócitos T. A diferença entre eles é que o HTLV1 estimula o aumento da produção desse linfócito, enquanto o HIV1 causa a destruição. Veja, se estimula o desenvolvimento desse linfócito, o que acontece é uma linfocitose extrema, o que causa o aumento de um tipo de célula desenfreadamente é um câncer, tá? Linfocitose seria o aumento das células linfáticas e linfocitopenia seria a diminuição das células linfáticas. Então, uma possível consequência de infecção de HTLV1 é o desenvolvimento de letra B, câncer. Na próxima questão, ele fala o seguinte: sobre o uso de plantas para descontaminação do solo que está contaminado com alguma situação, com algum contaminante de diversas naturezas. E ele cita alguns, outros ele fala mais de en passant, mas ele fala da fitorremediação. Fito é planta e remediação é você remediar uma situação, ou seja, tentar resolver de alguma forma, né? Então, eles plantam uma planta em determinada região que ajuda a limpar o solo de algum contaminante. E tem vários tipos de fitorremediação e ele explica no quadro todos os tipos de fitorremediação, em especial, que nós não vamos tratar aqui com todos os detalhes, mostra um esquema desenhando, falando sobre todos os tipos de fitorremediação, explica isso no texto e vai direto para a pergunta. E fala o seguinte: o método que retira o mercúrio, que é um metal pesado de uma área contaminada, ou seja, do solo, impedindo a entrada na cadeia alimentar, impedindo sua entrada na cadeia alimentar, então olha o que ele fala: o método que retira o mercúrio de uma área contaminada, impedindo sua entrada na cadeia alimentar, porque o mercúrio é um metal que entra na cadeia alimentar e causa acumulação nos organismos. Então, a fitorremediação vai retirar do solo o mercúrio, impedindo que o mercúrio entre na cadeia alimentar, passe para plantas que são comidas por herbívoros e daí passa para o herbívoro. Então ele planta um tipo de planta que absorve o mercúrio e aí, por extração mecânica desse tipo de planta, que ele não cita qual é, ele acaba retirando e limpando o solo daquela região. Então a resposta ele pergunta qual é o tipo de fitorremediação que é feito para um ambiente contaminado por mercúrio. É a fitoextração, em que as plantas que acumulam mercúrio são cultivadas nesses locais e a biomassa rica em metal. Biomassa é a massa da planta, né, o corpo da planta. E a biomassa
rica no metal, a planta, né, lotada de mercúrio, é retirada após o seu crescimento. Ele não dá mais detalhes, ele não fala qual tipo de planta e nem o que é feito com a planta depois, né? Isso deve estar presente no artigo científico citado ali ou na publicação que foi retirada essa informação. O Enem aí foi muito feliz com algumas situações, embora seja generalista demais para outras, né? Mas toda a prova é assim. Bom, vamos lá. O desenvolvimento aqui ele vai falar sobre genes, né? Então, a próxima questão. O desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariotos. Procariotos são aqueles que não têm núcleo organizado como bactéria, faz com que a produção de proteínas se tornasse mais lenta, rápida e econômica. Para a produção então, o desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariotos fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rica e econômica. A clonagem é um tipo de biotecnologia, né? Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação técnica de reação em cadeia pela polimerase, PCR, né, ciclo em inglês, utiliza a enzima transcriptase reversa, que sintetiza moléculas de DNA complementares a partir da fita de RNA inicial. Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes. Bom, ela pega genes ativos. O interessante na clonagem, na formação de organismos transgênicos, é você pegar genes ativos que sintetizam determinadas proteínas de interesse, que pegam um gene de um ser vivo que fabrica determinada proteína e coloca em outro ser vivo que passa a fabricar aquela determinada proteína daquele gene do organismo anterior. Então são genes chamados de expressos, que sintetizam proteínas. A próxima questão fala sobre o desenvolvimento de mamíferos. Ele mostra um cladograma aqui. Olha que interessante, né? Mamália, classe dos mamíferos. Fala da protéria, que deu origem aos monotrematas, por exemplo, o castor. Daí os térias, que se desenvolveram em marsupiais e placentários. Vamos lá. Classe dos mamíferos, né? Exatamente. Apesar dos animais apresentados no cladograma compartilharem um mesmo ancestral, então o cladograma mostra que eles têm um ancestral comum. Lá um mamífero, lá no início, né, onde está escrito mamália, que é mamífero, é o ancestral em comum a todos esses. Apesar dos animais representados no cladograma compartilharem um mesmo ancestral, eles se caracterizam por distintos padrões de reprodução ou de nutrição dos embriões e seus descendentes. Ao longo do processo evolutivo, percebe-se entre esses animais perdas e ganhos de padrões citados que envolvem a resposta é a letra E, diminuição da vesícula vitelínica associada ao desenvolvimento da lactação. Porque o que acontece? Os monotrematas, eles botam ovos. Já os marsupiais, não, mas eles têm um desenvolvimento inicial, uterino, e depois continua na bolsa marsupial. E, finalmente, os placentários, que desenvolvem placenta completa com mamas completas. Então, começou a diminuir
nutrição da vesícula vitelínica e aumentou o desenvolvimento da lactação. Porque nos monotrematas, que botam ovos, o embrião está lá e se desenvolve bastante consumindo o saco vitelínico. E quando ele nasce, dependendo do animal, ele nem chega a mamar tanto assim. Já os placentários nasce e tem um saco vitelínico bastante reduzido, apenas uma fase embrionária, e depois logo a placenta nutre o embrião e após nascer ele desenvolve uma alimentação muito rica, que é a lactação da mãe, né? O leite materno, melhor dizendo. Então fica aí como resposta a letra I. No senso comum considera-se, próxima questão, ainda hoje, aí ele fala sobre o que é composto orgânico. O que é composto orgânico e inorgânico? Então, ao longo dos anos, na pesquisa científica, composto orgânico teve vários significados. E ele pergunta o que significa composto orgânico hoje. Então, a resposta é aquele composto que contém carbonos como elemento principal. Composto orgânico, meu amigo, é cadeia carbônica ligada a hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Cadeia carbônica, como por exemplo, exemplo de composto orgânico, proteínas, lipídios, sacarídeos, que são açúcares, certo? São compostos orgânicos, são todos cadeias carbônicas associadas a outros elementos químicos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Ok? Aí a próxima questão, ele fala sobre a cobra coral verdadeira e a falsa coral, o desenvolvimento do mimetismo. E ele fala sobre a diferença entre uma e outra. Qual que é a diferença entre uma e outra? Por que a cobra coral, ao longo do seu desenvolvimento, ao longo da sua evolução, começou a se parecer com a coral verdadeira? Porque sobreviveram aquelas que tinham semelhança com a coral verdadeira, porque não eram predadas, porque a coral verdadeira apresenta cores de aviso de veneno. A coral falsa, que tinha alguma semelhança, eram evitadas por certos predadores, acabaram sobrevivendo, se acasalando com outras que tinham a mesma semelhança, e assim foi indo até surgirem as corais falsas, que são muito semelhantes às corais verdadeiras atualmente. Essa é uma das hipóteses de desenvolvimento da falsa coral. Então, ele pergunta qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais. É reduzir a possibilidade de sofrer predação, porque o predador não vai chegar lá, ele vai ver as cores de alerta, que são vermelho, preto e branco, vai se confundir, não vai saber quem que é quem e vai evitar predar aquela cobra, e a falsa coral se beneficia com isso. É isso que ele explica nessa questão bastante bonita e bem elaborada. A próxima questão, ele explica, ele fala e versa a respeito dos crustáceos, que tem o crustáceo, ele é um artrópode, né? O filo dos artrópodes tem várias classes dos insetos, por exemplo, dos aracnídeos e dos crustáceos. Os crustáceos, eles têm, todos os artrópodes têm exoesqueleto formado por quitina, e os crustáceos em especial têm quitina com impregnação de sais calcários. Por isso são duros comparando com o exoesqueleto de outros artrópodes. Aí como que ocorre o crescimento do animal se ele está, vamos dizer assim, encerrado dentro de um exoesqueleto? Porque
o animal vai crescendo e o exoesqueleto é rígido, não cresce. Então ele tem que sofrer uma muda ou ecdise, ele se solta da casca velha e sai dela, e a casca nova mole ainda adquire um tamanho maior e se enrijece com um certo tempo. Então ele pergunta: para superar essa limitação que é do crescimento, o exoesqueleto deve ser substituído por meio de mudas ou ecdises periodicamente. Olha só, o exoesqueleto dos crustáceos é formado por quitina e impregnação de sais calcários, e por isso é mais duro quando comparado com o exoesqueleto de outros artrópodes. Esse revestimento externo confere proteção, mas, por ser duro, rígido, limita o crescimento desses animais. Para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser... Então, ele cresce aos saltos, né? Ele vai crescendo, através das mudas. Então, é a letra D. Substituição por meio de mudas, também chamadas de ecdises, que ocorrem periodicamente. E vamos mais a uma questão de genética de daltonismo. Então ele mostra aqui, ele fala sobre um casal em que um homem não daltônico casado com uma mulher gestante, um casal formado por um homem não daltônico e por uma mulher gestante também não daltônica, mas portadora do gene recessivo para daltonismo, espera um bebê. E eles vão fazer uma consulta médica e é apresentado para o casal um heredograma que contém todas as possibilidades de genótipo do bebê. Genótipo é o gene que vai apresentar o indivíduo, e fenótipo é a característica que se expressa do meio externo, né? Então, ele apresenta aqui uma legenda e apresenta como alternativa os heredogramas, que podem ser... Um deles foi o heredograma que foi apresentado como possível para esse casal. Para saber isso, a gente tem que fazer uma certa resolução, que é teórica. Mulher heterozigota portadora do gene para daltonismo é XDzão, XDzinho. Mulher não daltônica, e aí ele não fala, mas quando ele fala não daltônica, é não daltônica e não portadora. Nem sempre vai estar lá escrito e não portadora, mas quando fala não daltônica é sempre XDzão, XDzão. Então é um gene ligado ao cromossomo X sexual, onde quando é recessivo, ele não fabrica um tipo de proteína para funcionamento dos cones da retina. Então, quando é dominante, ele fabrica uma proteína em especial que expressa a visão correta. Então, mulher heterozigota portadora do gene daltonismo é XDzão, XDzinho. Então, ela é normal porque tem o XDzão que fabrica a proteína, mas ela é portadora do gene XDzinho, que seria o causador do daltonismo, porque o gene está lá no cariótipo dela, né, nos genes dela. A mulher não daltônica e não portadora, por consequência, é o XDzão, XDzão. A mulher daltônica, ela precisa de ser duplamente, ela precisa receber os dois genes recessivos para ser daltônica. Por isso que na questão ele fala que mais homens têm daltonismo, né? Porque o homem só precisa de um gene, né, para ser daltônico. Um gene com o defeito de daltonismo recessivo, e a mulher os dois.
Então, o homem não daltônico é XDzão Y e o homem daltônico é XDzinho Y. Então, a gente vai fazer o cruzamento, né? Fazendo o cruzamento de uma mulher, ele primeiro fala o homem, mas põe primeiro a mulher, né? Quando bolinha é mulher, quadradinho é homem. Então, é uma mulher não daltônica, portadora, XDzão, XDzão, com um homem normal, XDzão, Y. E eles têm as 4 probabilidades. Quando a gente, para saber as 4 probabilidades, a gente faz um quadro de Punnett. Aqui do lado, olha, na coluna, a gente bota a mulher ou o homem, tanto faz. No caso, eu coloquei a mulher. XDzão, XDzinho, uma mulher não daltônica, portadora, e aqui na primeira linha um homem normal, XDzão Y, e faz o cruzamento, XDzão, XDzão, XDzão Y, XDzinho, XDzão e XDzinho Y. Então tá aqui a alternativa B como resposta final desse exercício, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e muito obrigado pela atenção.